Alô, planeta Terra, alô, Brasil, quinta-feira, dia 21 de agosto de 2025, jogando Conversa Dentro, ano 2. Muito papo aqui, a gente tem jogado titicas de luz no ventilador, bastante. Boa noite aí para quem está chegando. E eu estou gostando muito do tema dessa semana, a gente na terça-feira. Aliás, eu queria falar como esse papo de hoje vai para o meu canal de vídeos no YouTube e vai para o meu canal de podcast no Spotify. Eu queria, para quem não sabe, toda terça-feira, também há 2 anos, eu tenho uma roda de cura no meu Instagram, às 20 horas, que é um trabalho terapêutico que eu ensino e trabalho há 23 anos, chamado alinhamento energético. É uma terapia brasileira que foi desenvolvida por um brasileiro inspirado muito na forma como os pajés trabalham. Não é nada religioso, nem místico, nem esotérico, nem tem ritual nenhum, é trabalho terapêutico. Então todo mundo convidado terça-feira às 20 horas no meu Instagram. Dessa terça-feira não é gravada, porque é um trabalho terapêutico, só a quinta-feira que é gravada, mas a terça-feira não, tá? Então a gente faz um trabalho coletivo, né, para quem está presente com essa terapia do alinhamento energético. E eu trouxe um tema que eu gosto muito, embora seja muito difícil, né, principalmente para quem é terapeuta e ouve essas 2 frases que eu vou falar aqui, que infelizmente ainda a grande maioria vindas através das mulheres. Bom, uma dessas frases é ruim com ele, pior sem ele. A outra frase é eu não consigo viver com você nem sem você. E eu, volta e meia, eu estou ouvindo isso. Né? Como eu falei para vocês, infelizmente, quase que na totalidade vinda de mulheres. Por uma questão cultural, por uma questão de machismo estrutural, né? Mas eu acho legal também a gente expandir essas 2 frases para fora dos relacionamentos, porque isso vale para qualquer coisa. Essa frase do não consigo viver com você nem sem você, eu sempre me lembro de um casal de sogros que eu tive no passado, que viveram 40 anos juntos, numa relação absolutamente neurótica de amor e ódio, aonde eles não viviam bem, não se separavam e não faziam terapia. E assim eles viveram felizes / infelizes para sempre, até morrerem. Claro que é um nível de adoecimento extremo, é uma neurose muito forte, né? É uma coisa muito doida, né? Mas é compreensível. Compreensível não quer dizer justificável, né? É compreensível quando a gente olha para a forma como a nossa cultura se desdobrou, como o machismo estrutural se desdobrou. E essa coisa que é muito ruim, né? Que até hoje existe, né? Quem é uma mulher sozinha? Né? Tá sozinha, tá solteira, aquela mulher não tem ninguém? Olha, isso é muito triste. Claro que essa chave está virando, né? É claro que muitas chaves, em todos os sentidos, quando elas viram, elas vão primeiro para um extremo, para depois vir para o equilíbrio, né? Então, de uma certa forma, né, a gente vive algumas situações onde isso está no outro extremo, enfim, né, de um feminismo um pouco mais radical, enfim. Mas tudo depois vem para um equilíbrio, que é muito saudável. Eu acho que no começo do feminismo também foi assim, nos anos 70, quando rasgavam sutiã, Betty Friedan, quando apareceu a pílula, que ajudou muito a startar esse movimento do feminismo, que foi muito legal. E muitas coisas foram para níveis muito extremos, né? Certos segmentos do feminino se masculinizaram muito no sentido de... É claro, é aquilo que o Paulo Freire falava, que o perigo que tem eu perdi a palavra aqui, do dominado, né?
usar a mesma ferramenta que o dominador usou quando o dominado muda, quando ele vira a chave. Então, a gente tem que estar muito atento para isso, né? Quando a gente é dominado, quando a gente é manipulado, quando a gente tem a palavra aqui que eu estou perdendo, né? E se a gente não está muito consciente, se a gente não tem um nível de reflexão, de elaboração muito profundo, é muito fácil você utilizar a mesma estratégia que quem te dominou usou. É aquela coisa do, esse ano eu levei trote no colégio, no ano que vem você casca no trote. Então, em algum momento, essas coisas vêm para um equilíbrio. Então, eu acho que, se Deus quiser, vai chegar um ponto que as mulheres efetivamente vão conseguir se libertarem, né, dessas bizarrices culturais seculares, né, milenares, que mantiveram a mulher nesse patamar inferior, né? Nos papos passados aqui, a gente falou muito da questão das emoções, da inteligência emocional, como a inteligência emocional deveria ser ensinado no colégio, ser ensinado em casa, né? E acaba que, como a gente vive numa estrutura machista, as mulheres têm um nível de inteligência emocional muito maior do que os homens, porque as mulheres podem sentir, as mulheres podem chorar, né? Homem não chora. Eu ainda ouvi homem não chora. Eu não sei se... Espero que mães e pais não falem mais isso para os filhos, né? Mas ainda ouvi homem não chora. Porque sentir... A gente vive uma cultura cartesiana e mecanicista que acredita piamente que pensar é superior a sentir. Eu venho de uma família de intelectuais da literatura e do teatro, e meu pai, uma pessoa cultíssima, super viajada, cansei de ouvir meu pai falar que pensar é a coisa mais nobre, mais sofisticada que o ser humano produz. Uma coisa, por exemplo, que um indígena, um oriental morreria de rir. E o meu pai repetia abundantemente aquela frase idiota do Rui Barbosa que dizia que um homem se mede daqui para cima. Homem. Um homem se mede daqui para cima. E aí a mulher pôde sentir, porque a mulher é inferior e sentir é inferior. E a mulher tem um nível de inteligência emocional extremamente superior ao homem. Você quer ver uma coisa interessante? Repara que tanto homens quanto mulheres, quando se emocionam em público, pedem desculpa. Por que você tem que pedir desculpa quando chora, quando se emociona publicamente? Quando você tem um insight, uma elaboração, uma elucubração, você não pede desculpa. Aquilo é visto como, né, assim, pô, bacana, maior inteligência. Mas quando você chora e se emociona, você pede desculpa, porque não fica bem se emocionar em público, né? Então, olha que roubada, né? Que culturalmente a gente foi metido nessa história. E aí, claro, né, veio essas duas frases. Vocês sabem, esse ano eu me propus não ficar bolando o tema. Eu fico aqui numa escuta flutuante, esperando que o tema me escolha. E aí o tema sempre aparece num papo, né? Eu estou sempre lendo, conversando com gente, vendo aula, enfim, né? A gente está aí no mundo, né? No mundo do conhecimento, e os temas acabam caindo no nosso colo. E essa semana veio esse tema, e é uma coisa que me toca muito o coração, assim, me dá um sentimento muito profundo. Cada vez que eu ouvir, ou que eu ouço, principalmente no mundo feminino, a mulher falar, né? Você vê que a pessoa vive A Gabi, então, que é psicóloga e trabalha com casal e família, acessa isso muito mais do que eu. Mulheres que vivem relacionamentos adoecidos porque ruim com ele, pior sem ele. Por várias razões, né? Porque mulher não pode ser sozinha, porque muitas mulheres ainda dependem financeiramente de homens, né? Uma série de contingências que ainda acontecem. E aquela coisa trágica também do não consigo viver com você nem sem você. E é claro que dá para a gente abrir. Essas duas frases caberiam em todas as circunstâncias da vida da gente. Eu atendi um cliente hoje,
né, que trouxe um tema muito dentro dessa história com o trabalho dele. Com o trabalho dele. Quer dizer, ele ama e odeia o trabalho. Quer dizer, ele não sai do trabalho, mas também não gosta do trabalho e fica naquela coisa, ele não consegue viver com nem sem. E é claro que isso cria um adoecimento. É claro que no caso dele está somatizando, está pipocando em algumas coisas, né? Vem tristeza, vem uma depressão, porque ninguém suporta, o corpo não suporta. A gente mentalmente até suporta, cria defesas, controles, resistências, né? Para poder, porque às vezes tem situações que você nem tem muita escolha, né? Nem tem muita escolha. Às vezes você tem um trabalho, você tem família para criar, e foi aquele trabalho que rolou, e aquele trabalho você não gosta dele, mas também não dá para sair, porque senão você não arruma outro. Tem umas situações assim também que você não tem tanta autonomia, né? E aí, cara, isso vai pipocar em algum lugar. Ou vai dar uma ziquezira emocional, psicológica, ou vai dar uma ziquezira física, né? Porque é aquela coisa hellingeriana, ninguém passa por cima de si impunemente, né? O universo é um sistema autorregulado, autorregulador, autorregulante. Então, sempre que o sistema descompensa, o sistema vai buscar a homeostase. E o sistema, quando se mexe para buscar a homeostase, ele não é necessariamente gentil e bondoso, né? Tanto que o Hellinger, que foi padre, falava umas coisas surpreendentes para quem foi padre, né? Dizendo que Deus não é bonzinho, nem malzinho, né? Deus quando Deus tem que regular, quando o campo, quando o sistema tem que regular alguma coisa que desregulou, o sistema não, Deus não opera seguindo as leis jurídicas, éticas e morais que o ser humano criou. Essas leis são importantíssimas para regular a nossa vida material, a nossa vida concreta, aqui no mundo tridimensional. Mas se Deus, seja lá quem ele for, essa estrutura autorreguladora universal, para compensar um desequilíbrio, tiver que matar teu filho, botar fogo na tua casa, né, roubar teu carro, te assaltar, te estuprar, o sistema vai fazer, porque o universo não funciona segundo as leis jurídicas, éticas e morais que o ser humano criou, e isso é muito difícil para a gente. Muito difícil. É difícil de entender e é difícil de aceitar. Mas, ao que parece, funciona assim, não é? Então, é uma reflexão bacana, dá para a gente ter. Será que a gente está vivendo isso? Em algum setor da nossa vida? Ruim com ele, pior sem ele? O que será que é ruim com ele ou ela, ou pior sem ele ou ela, que a gente vive? Não é só em relacionamento, não. Em qualquer coisa. Em qualquer coisa. Eu não consigo viver com você nem sem você. Aonde que isso pode estar se aplicando na vida da gente? Aonde que a gente tem uma relação de amor e ódio, que a gente se emaranha, que a gente se embola, que a gente turbilhona e cria uma neurose, né? Cria uma coisa meio sadomasoquista, meio, né, adoecida nesse sentido. E a gente faz isso fácil, né? Porque a gente não aprendeu a fazer diferente. E eu tenho insistido muito nessa questão de a necessidade da gente se reeducar, né? A gente precisa passar por um processo profundo, amplo e longo de reeducação. E para mim, a forma que eu adotei, que não é a única e nem é a melhor, foi lançar mão do passado, né? Dos povos antigos, né? Como é que Índia, China, Japão, Tibete, África, índio, aborígene, como é que esses povos milenares lidavam com essas coisas? O que eles têm para ensinar? Que visão de mundo? Eu acho que tem uma coisa com visão de mundo que é muito importante da gente transformar. Sobre que visão de mundo a gente se relaciona com a gente, com o outro e com a vida? Para mim, eu acho que isso é nuclear, isso é o buraco da fechadura.
né? Onde a gente bota a chave para poder abrir portas. Né? Sob que visão de mundo? A gente, com que... Eu vou dar até um passo atrás, tá? Quem me conhece sabe, né? Que eu estou sempre repetindo isso porque isso é muito contundente. Com que qualidade eu vivo dentro de mim? Gente, o resto da vida vai ser uma decorrência disso. É claro que eu estou generalizando, mas o resto da vida vai ser uma decorrência e ou um reflexo e ou um resultado da qualidade com a qual eu vivo dentro de mim, da qualidade com a qual eu me relaciono comigo, da qualidade com a qual eu me sinto encarnado nesse corpo, nessa família, nessa cidade que eu nasci, e por aí vai. E por aí vai. Eu estava dando uma palestra no domingo teve uma feira holística aqui na minha cidade. Eu moro entre duas vilas bem pequenas aqui no estado do Rio, e numa dessas vilas teve uma feira esotérica. E eu estava falando de respiração, o papo mudou para outras coisas e tal, e eu estava falando que ao longo da minha vida, né, tem 30 anos que eu trabalho com gente, eu fui coletando umas perguntas. Algumas que eu li em livro, algumas que eu aprendi em cursos, algumas que eu inventei, que eu intuí em meditação, em sonho. E é uma lista de perguntas que eu tenho, que eu chamo de perguntas bússola. Quem está fazendo o meu curso do Despertar, né, está entrando em contato com essas perguntas todas, né? E tem uma pergunta que é muito importante, que tem a ver com isso aqui. Quem sou eu sem? Quem sou eu sem? É tipo uma cebola, vai descascando. Quem é você sem o teu casamento, sem a tua profissão, sem tudo aquilo que não é você? Quem é você sem tudo aquilo que é externo a você? O que sobra quando você tira tudo? Provavelmente não sobra nada pra gente. Porque a gente não foi criado por essa cultura com a ideia de que a gente tem uma natureza perfeita, uma natureza plena, inteira, que a gente não acessa, que a gente não conhece, que a gente não contacta, mas que está presente no centro do nosso ser. Que a gente não é pecador e culpado de nascença, que a gente não nasceu faltando nada, que esse sentimento de falta, de vazio que a gente tem, ele é artificial, ele foi criado culturalmente e está tatuado no inconsciente coletivo, e a gente já nasce com esse sentimento de falta e de vazio, o que faz mais ainda com que a gente espere que os externos, tudo aquilo que é fora da gente, vá completar esse vazio. E a gente vive como se fôssemos polvos, lançando tentáculos. Né? Bota um tentáculo no casamento, um tentáculo na profissão, um tentáculo no dinheiro, um tentáculo nos bens materiais. E aí, terapeutas como eu, né, já viveram muitas vezes situações que chegam clientes se sentindo com o tapete puxado no vácuo, porque ficou viúvo, porque se separou, porque se aposentou, porque os filhos saíram de casa, porque roubaram o carro. Quem sou eu sem? O que sobra de mim? Se eu tirar todos os meus tentáculos, com os quais eu procuro desesperadamente, com 100% de chance de não funcionar, aí eu cito sempre um Einstein, né? Com aquela frase maravilhosa: como é que você quer que mude se você continua fazendo do mesmo jeito? E a gente continua fazendo do mesmo jeito porque a gente não aprendeu diferente. Por isso que eu escolhi, não para imitar, né, lançar a mão das culturas milenares. Claro, eu não sou indiano, não sou índio, não sou chinês nem tibetano, né, não professo nenhuma religião dessas, mas tem conhecimento milenar, né, que foi sendo experimentado, que foi sendo testado, que foi sendo sistematizado, que pode muito bem servir para a gente. Para que a gente mude essa forma bizarra, que a gente vem há 2000 anos sendo lavado cerebralmente para lidar com a gente, com o outro e com a vida. E a maioria desses procedimentos e estratégias só mantiveram a gente manipulável,
dominável, com autoestima baixa, com alto valor baixo, né? Sempre procurando desesperadamente preencher esse vazio com qualquer coisa. Eu vou repetir de novo uma coisa que eu tenho repetido muito, que me chama muita atenção porque é muito sintomático, que é a questão do Alcoólicos Anônimos. O AA foi criado nos Estados Unidos, o método Minnesota, por 2 ex-alcoólicos, que é o método dos 12 passos, do evite o primeiro gole, do só por hoje. Depois teve o NA, o narcóticos. Hoje em dia essa estrutura tem para viciado em trabalho, em sexo, em comida, em game, em informática, em academia de musculação. Quer dizer, fora drogas e álcool, o resto é saudável, gente. E vira compulsão e vira vício. Porque a gente não aprendeu que a gente não tem vazio e buraco nenhum, que isso é uma invenção, mas que ficou plasmada no inconsciente coletivo e a gente já nasce com esse sentimento. O fato de que a gente sinta buraco e vazio interno não quer dizer que seja real. Isso é fabricado, é artificial. E faz com que a gente lance estratégias que nunca funcionam. Nunca funcionam. É como droga. Uma pessoa que se sente no vazio porque se aposentou, os filhos saíram de casa, lidou com isso como se fosse droga. Usou o trabalho, usou o casamento, usou os bens materiais, usou os filhos na tentativa de preencher um buraco interno. E quando aquele preenchimento para, é como cheirar pó, beber, né? Quando o efeito passa, quando o orgasmo acaba, quando a academia acaba, volta aquele buraco interno de novo. Olha que merda que a gente foi metido. Olha o tamanho da reeducação, que é filosófica, que é psicológica, que é emocional e que é difícil fazer. É difícil porque é profundo, é amplo, é lento, porque a gente está muito condicionado, muito condicionado. Isso vem por transmissão geracional. Isso vem por trás, a gente não aprende essas coisas. Ninguém fala pra gente que a gente tem vazio, tem buraco, que a gente tem que buscar fora. Isso já é automático. A gente está 2000 anos no automático. Eu estou falando 2000 anos porque é o tempo da cultura da religião vigente, mas isso acontece há muito mais tempo. O machismo existe desde que existe o mundo. Eu tinha um amigo que dizia que uma coisa impressionante é que a superioridade do homem sobre a mulher acabou quando acabou o tempo das cavernas. Porque a superioridade do homem é só física. Porque o homem é dotado fisicamente mais do que a mulher e era mais apto para caçar, né, para esse tipo de trabalho duro, né? E isso acabou quando o homem se civilizou. Só que continuou assim. O homem continuou superior, quer dizer, a força física do homem e a decorrente tarefa de ser provedor, porque o homem tinha mais força física, né? E continuou. Tem milênios que isso não tem mais necessidade nem importância. Porque as mulheres são absolutamente iguais aos homens em importância humana, né? Em importância humana. Mas a única coisa realmente onde o homem preponderou foi na força física, que deixou de ter essa necessidade quando o homem parou de caçar, de fazer coisas que demandavam uma força física muito grande, né? E sempre me surpreende muito, assim, quanto mais eu estudo, quanto mais eu reflito, quanto mais eu medito, quanto mais eu converso, né? Não vou deixar de ficar perplexo, né? Como a gente é mal educado. Como a gente é mal educado filosoficamente, como a gente é mal educado psicologicamente, né? Quer dizer, muitas coisas que a gente vive até hoje já venceram a validade há séculos e a gente continua fazendo. E a gente continua repetindo estratégias que absolutamente não funcionam. Paralelamente a isso, né, junto com isso, a gente vem de uma cultura
que se privilegiou disso. Eu sempre falo porque eu sempre ouvi, né? Eu me lembro sempre do Reich, do pai das terapias corporais, que dizia que a nenhum sistema interessa o homem potente, um ser humano potente. Né? E precisa parar com essa mania de chamar ser humano de homem, né? É um horror isso, mas a gente chama, né? A ninguém interessa, a nenhuma religião, a nenhum sistema político, econômico, social interessa o ser humano potente, porque esse ser humano potente ninguém controla e manipula. Uma coisa que é mais contemporânea, né? Que eu me lembro desde a minha pré-adolescência, no tempo da ditadura, eu já ouvia isso. Né? Por que nunca resolveram saúde e educação? Não é falta de dinheiro, não foi falta de recurso que fez com que a gente não tivesse um sistema nota 1000 de educação e de saúde no Brasil. Não é falta de dinheiro. Eu acredito piamente que é deliberado. Porque um ser humano bem alimentado, culto, inteligente, com massa crítica, quem que controla e manipula? Não é interessante para ninguém, gente. Não é interessante para ninguém ter interesse no ser humano desse. E a nossa cultura é estruturada em cima disso. A religião vigente lavou cerebralmente o inconsciente coletivo com essa ideia de que a gente nasce pecador e culpado. É genial isso aí. É genial, é cruel, é perverso e é genial em termos estratégicos. Porque fez isso, todo mundo ali, cordeirinho. A gente tem exércitos de cordeirinhos que obedecem religiões, que obedecem. Está vendo isso aí. Né? A gente vê isso aí. Hoje em dia, mais na igreja evangélica. Os cordeirinhos. Porque as religiões... Você vê que religião e ditadura. Religião e ditadura isso é batata. Vão demonizar dinheiro e sexo. Aí vem com Deus, Pátria, Família, vem nananã. Tem sempre uma demonização de dinheiro e sexo. Porque uma pessoa com grana, inteligência, cultura, saúde, massa crítica, elaboração, reflexão... Gente, é um ser humano potente desse quem controla. Quem controla. Dr. Reich sabia que a potência orgástica, não estou falando de coisa de genitalidade, não. Aliás, Freud, quando falava de sexualidade, ele não estava falando de genitalidade. Estava falando de libido, de conatos, como dizia Spinoza, de Shakti, como falam os yogis. Poder pessoal. Poder pessoal. E a sexualidade, a potência orgástica. Reich dizia que dificilmente alguém que não tem uma vida sexual plena, potente, que não tem um orgasmo pleno e potente, tem uma vida criativa e próspera. Porque uma coisa está relacionada com a outra. Na medicina ayurvédica, tem uma coisa muito interessante, tem uma energia que chama Ojas. Essa energia gerencia a sexualidade e a intelectualidade. A mente gerencia genitais, né, no sentido orgástico e reprodutivo, e a mente no sentido intelectual e transpessoal. Por isso que os monges faziam celibato. E tinham técnicas para quê? Para não utilizando a sexualidade, pegar toda aquela energia e capitalizar essa energia para cima. É a mesma energia. Olha que coisa fantástica. Então, a compreensão disso, de alguma forma, provavelmente fez com que quem quer manipular e quem quer controlar, quem quer manter uma autoestima baixa coletiva, um alto valor baixo coletivo, é genial. Demoniza dinheiro e demoniza a sexualidade. Né? Aí aquela coisa, né? Como é que é? É mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque é interessante manter a população pobre e convencer que o pobre tem mais acesso ao céu do que rico. Né?
E a gente está nesse imbróglio, gente. A gente está nesse imbróglio. E volta aquelas duas perguntas, né, para a gente refletir de uma forma honesta. Aonde na vida da gente a gente opera com ruim com ele, pior sem ele? Aonde a gente opera, eu não consigo viver com você nem sem você? Aonde a gente adoeceu quando a gente passou por cima da gente? Olha como deve ter sido deliberado a religião vigente ter convencido a gente que dar é mais nobre que receber, que fazer pelo outro é mais nobre do que fazer por si, de que dar o que falta é mais nobre do que dar o que sobra. Dar o que falta dá raiva. E que bom se der raiva, pior é que quando nem raiva dá. Eu não estou falando de extremos, tá? Eu não estou falando nem de extremo criminal, nem de extremo patológico. Eu estou falando da vida normal, neurótica da gente aqui. Né? Eu não estou falando de dar um casaco para um mendigo na rua e você ficar 10 minutos com frio porque vai ter um armário cheio de casaco. Eu estou falando de dar o que se dá porque se pensa que não tem. Outra coisa que demonizaram também, que é muito ruim pra gente, né? Que inventaram que fazer o bem sem olhar a quem. Claro, a gente ajuda vítima de catástrofe, população de rua, velhinho de asilo, criança de orfanato, claro, né? Mas vindo aqui, por que eu não posso arbitrar para quem que eu quero dar as minhas coisas? Por que eu tenho que dar sem esperar receber? Quem que inventou isso? No universo que é totalmente na mão dupla. Totalmente na mão... onde a gente aprende isso em constelação. É uma das ordens do amor, dar e receber. Quando você dá mais do que recebe, o sistema descompensa. Quando você recebe mais do que dá, o sistema descompensa. Quando você faz mais pelo outro do que por você, o sistema descompensa e vice-versa. E vice-versa. E aí, convenceram a gente que o nobre, né, o bacana é dar sem esperar receber. Por quê? Sabe por quê, gente? Porque eu só dou, porque eu espero receber. Isso é biológico. Não tem problema nenhum dar esperando receber. A gente só dá porque a gente espera receber, porque o universo é uma troca constante. O erro tá quando se manipula isso, quando essa dinâmica, né, acontece dentro de um mau caratismo, de uma falta de ética, aí é escroto, em qualquer circunstância. Mas numa normalidade, eu só dou porque eu espero receber. E quando eu dou e não recebo, eu fico puto, eu não gosto. Eu não gosto, ninguém gosta de não receber de volta. Ninguém gosta de dar e o outro não agradecer. Porque é natural. A gente só dá porque espera receber. E não tem nada errado com isso. Nada. Nada. Isso é uma malandragem que inventaram lá atrás para poder continuar manipulando a gente, continuar mantendo a autoestima baixa. Dá, porque dá é legal. Aí quando você vai receber, a gente tem questões com receber. Né? Aí não sabe cobrar no trabalho, não sabe receber reconhecimento e elogio. Porque a gente não aprendeu a receber, porque receber é feio. O bacana é dar. Olha que genial, que perverso é essa estrutura. E a gente está imerso nisso aí. A gente está imerso dentro disso aí. Então, olha o trabalho imenso de reeducação a que a gente está sendo convidado. Que é difícil, é lento, é longo, é profundo, é amplo e que exige da gente muita atenção. Muita atenção, gente. Para mim, que sou homem e que fui educado no machismo, eu sou filho de gaúcho, mas graças a Deus eu tive esposas que me ajudam, porque o machismo estrutural está muito encroado. A homofobia estrutural está muito encroada. O racismo estrutural está muito encroado. Eu fui criado, colégio, contando e rindo de piada com negro, de piada com gay, de piada com loura.
Ninguém falou que ia ser fácil, né? Ninguém falou. Ninguém falou que viver ia ser fácil. Essa informação a gente não teve, né? Principalmente a gente, né, que já abriu um pouco. A gente não é melhor do que ninguém, mas a gente que está aqui, que gosta, né, que tem interesse nessas coisas, em terapia, em filosofia, espiritualidade, né? A gente acordou um pouco já, né? A gente acordou para a necessidade de acordar, né? Porque tem muito trabalho para fazer. É trabalho constante, é atenção constante. Atenção constante. Porque a resistência é muito grande, né? Quando você fala de machismo estrutural, você vai ouvir de alguém, isso é mimimi. Tem uma força contra, uma força que tem interesse em manter o status quo de manipulação e dominação. Imensa, imensa. Porque o capitalismo está a serviço disso. Estou fazendo doutrinação comunista, não. Eu sou de esquerda, mas não sou comunista. Eu sou social-democrata, eu sou centro-esquerda. Não sou petista, não sou comunista, mas sou de esquerda. E acho que tudo isso está a reboque do capitalismo, porque o capitalismo... Gente, a gente aprende na escola pirâmide social. Isso aprende na escola. O que é pirâmide social? É pouca gente detendo capital e poder lá em cima e a base com todo mundo. Todo mundo, porque aquele ápice só pode deter capital e poder se for às custas de uma maioria que serve a esse capital e poder. E no meio disso está a classe média, né? Onde a gente fica doido para estar, né? Na classe média. Porque se não tem poder nem capital, também não está lá, né, servindo de escravo do sistema. E a gente aprende na escola. E ninguém fala pra gente que isso é doutrinação capitalista, mas é. Mas é. Isso é a própria expressão do ganha-perde. O capitalismo é construído em cima do ganha-perde. E o Mahatma Gandhi dizia que não tem nenhuma possibilidade de ganho real se esse ganho for às custas da perda de alguém ou de alguma coisa. Isso não tem nada a ver com ideologia política. Isso é energético. Não tem a menor possibilidade de haver um ganho real se esse ganho acontecer às custas de alguém ou de coisa, de qualquer coisa. Porque só se ganha no ganha-ganha. Só se ganha no ganha-ganha. Então, talvez uma resposta para aquela frase, uma alternativa para aquela frase do ruim com ele, pior sem ele, talvez fosse antes só do que mal acompanhado, não é? Eu acho que é. E é antes só do que mal acompanhado. Por que eu aceito estar mal acompanhado para não estar só? Isso dá um congresso. E é isso que a gente tem que lançar o nosso olhar com coragem e com humildade. Para poder entrar em contato. Entrar em contato com a nossa sombra, entrar em contato com a nossa fragilidade, entrar em contato com a nossa vulnerabilidade, entrar em contato com a quantidade de resistência, de controle, de defesa que a gente teve que estruturar para dar conta dessa forma como ensinaram a gente a lidar com a gente mesmo, com o outro e com a vida. Então o processo de reeducação da gente ainda inclui desconstruir essas estruturas de controle e defesa, reatividade, resistência, que são formas de se proteger. De se proteger. Ninguém passa por cima de si impunemente. Quando você dá mais do que recebe, por mais que o sistema de religião diga que é lindo, isso cria desequilíbrio. Qualquer coisa aonde um ganha e outro perde, gera desequilíbrio. É claro que eu estou generalizando, é claro que eu não estou falando de extremos, tá? Mas via de regra, é meio por aí. Eu só dou porque eu preciso receber. Olha, você tem uma forma de conectar com esses traumas e se limpar dele, deve ter 600 mil formas, eu mesmo conheço centenas.
A sua deve ser mais uma bem legal, como a minha também é bem legal. Agora, eu acredito que nada é bom para tudo, para todo mundo o tempo todo. Então, que bom que a gente tem centenas, milhares de caminhos de conectar e limpar esses traumas. O Oriente vem fazendo isso há milênios. A África, os indígenas, vêm se debruçando sobre isso há milênios. Há milênios. A sua é só mais uma e a minha é só mais uma. E graças a Deus, que a cada tempo outras técnicas, outras formas maravilhosas vão surgindo. A gente só não pode cair nessa ilusão de que a nossa é a melhor. A gente não caindo nessa, tá tudo legal. Porque uma das coisas que eu aprendi aos 70 anos, com 50 de pesquisa e experimentação e 30 trabalhando com gente, é que não tem nada que é bom para tudo, para todo mundo o tempo todo. Nada. Nada. Ainda vou te dizer mais. Outra coisa que eu aprendi. Eu não estou falando que eu não acredito, não quer dizer que seja verdade absoluta, para mim, dentro da minha experiência, tá? Eu não acredito em nada, nem na religião, nem nas terapias, nem na psicologia, nem na medicina, nem na filosofia, em nada, em caminho nenhum que consiga atender toda a complexidade de um ser humano. Nada. Algumas terapias, algumas coisas vão atender mais o espiritual, né? Outras vão atender mais o mental. Pois é, Muniz, a ayahuasca é maravilhoso, mas também não é bom para tudo, para todo mundo o tempo todo. Não é o meu caminho, mas eu tenho larga experiência de observação em volta de mim. Já vi gente se curar e já vi gente ficar adicto de ayahuasca. Já vi gente trocar de droga, deixar de cheirar e ficar adicto de ayahuasca. Então nada é bom para tudo, para todo mundo o tempo todo. A sua técnica é um pouco diferente, como todas. Como todas, é só mais uma, que vai ser muito bom para muita gente e não vai funcionar para outras pessoas. Né? Eu acho que a gente só não pode cair nessa ilusão de que o nosso caminho é que a gente descobriu a pólvora. A gente não descobriu pólvora nenhuma, porque o ser humano é complexo demais. Né? Senão uma religião teria resolvido o problema da humanidade, uma terapia teria resolvido o problema da humanidade. Né? Então que bom que você tem um caminho, com certeza muita gente deve se beneficiar, continue no seu caminho, só não cai nessa ilusão de que o seu caminho é o melhor, ou serve para todo mundo, porque isso não existe. Né? E eu dou graças a Deus ter aprendido isso bem no começo da minha história. Bom, você pode entrar em contato comigo depois para me mostrar, não tem problema. Eu sou um pesquisador, eu sou um interessado em qualquer coisa que seja autoconhecimento, filosofia, terapia. Né? Você pode entrar em contato no privado comigo e a gente troca uma figurinha. É um maior prazer, maior prazer. É sempre rico. Eu acho que o universo é muito generoso, porque eu acho que Deus, seja lá quem ele for, antes de mais nada é o Deus da diversidade. Né? A gente tem milhares de espécies animais, milhares de espécies minerais, milhares de espécies vegetais, então seria impossível. Né? Raças humanas passaram, milhares de idiomas, de etnias passaram pela Terra. Então que bom que a gente tem milhares de terapias, de religiões, de filosofias, de caminhos, de psicologias, de medicinas, justamente para poder atender a toda essa diversidade que a vida apresenta, não é verdade? Então, eu acho que a gente ser humilde nesse caminho é muito legal, a gente entender que o que a gente oferece para o mundo não vai servir para todo mundo, né? E bola para frente, a gente faz a nossa parte. E voltando para aquelas nossas perguntas, né? Eu tô com o relógio aqui, tá? Eu não queria render muito isso, porque a nossa intenção aqui do Jogando Conversa Dentro é essa mesmo, é jogar conversa dentro. Né? Eu sempre insisto que a intenção aqui é... Me lembrei do meu pai, que dizia uma coisa muito importante. Né? Caiu aqui no meu colo aqui essa fala dele, que foi um norte para mim. Ele dizia para mim assim, tenha verdades
Tenha opiniões formadas, mas todas mutantes. Tenha verdades, tenha certezas, bem fundamentadas, mas todas temporárias, todas mutantes. E, gente, aos 70 anos, eu já entendi na pele que isso aí é absolutamente verdade, tá? Então, é importante que a gente tenha convicção, é importante que a gente estude, é importante que a gente experimente, observe, aprenda, teste, trabalhe, tenha convicções, verdades muito bem estruturadas e fundamentadas, mas todas temporárias e mutantes. Porque se não for assim, é a porta para o fanatismo e para o fundamentalismo, e a gente está cercado disso atualmente, mais do que nunca por aí, no sentido político, no sentido religioso, e o mundo não precisa mais de fundamentalismo e de fanatismo, né? Então, humildade. Eu me lembro muito de um terapeuta que foi meu professor, já faleceu, o Alex Faust, e ele falava uma coisa que foi muito marcante para mim. Ele falava que o buscador, que somos nós, deveria desenvolver e integrar duas qualidades importantes, coragem e humildade. E aí ele falava assim, se a gente desenvolver só a humildade, a gente pode escorregar para baixa autoestima e para subserviência. Se a gente investir só na coragem, a gente pode escorregar para a prepotência, para a arrogância e para o ego inflado. Então ele citava o Mahatma Gandhi como alguém que conseguiu desenvolver e integrar coragem e humildade. E isso foi muito importante para mim ter ouvido, porque isso tem muito a ver com a história do ganha-ganha e do ganha-perde. Para a gente poder viver uma vida ganha-ganha, a gente tem que ter coragem e humildade. Porque uma pessoa ou um sistema que se estrutura no ganha-perde, ele só tem coragem, não tem humildade. E aí ele precisa manter um monte de gente humilde para poder manter a sua estrutura de dominação e poder. Isso não é ideológico. Isso é antropológico, isso é sociológico, isso é cultural. Então, gente, eu acho que ficamos por aí, porque isso, claro, todos os temas que eu trago aqui dão um congresso. Eu não tenho a menor intenção de convencer ninguém de nada, até porque as minhas verdades são mutantes, né? Raul Seixamente falando, pode ser que eu desdiga tudo que eu disse agora, como metamorfose ambulante. Metamorfose ambulante é legal, o exagero disso aqui não é, né? Também não precisa ir para o extremo disso, né? Nenhum extremo é legal, né? Ser metamorfose ambulante é bom, mas não extremadamente, né? Senão fica um ninguém, né? Senão você é um porra louca que não é nada, né? Que não tem embasamento de porra nenhuma, não tem fundamento de nada, né? Então vamos guardar essas duas perguntas para a gente refletir, né? Aonde será que a gente ainda aplica na gente, na vida? Ruim com ele, pior sem ele. Eu não consigo viver com você nem sem você. Vamos desadoecer. Vamos ter coragem e humildade de desadoecer. Vamos ter coragem e humildade de se trabalhar, de meditar, fazer terapia, estudar, né? Para que a gente possa olhar para essas coisas com coragem e com humildade. E bola para frente, gente, bola para frente. Eu me lembro muito do Nelson Turtle, que foi um dos líderes dos Cheyennes do sul dos Estados Unidos, que dizia que caminhar em beleza, que é um jeito poético que os índios norte-americanos se referem a viver. Ele dizia, caminhar em beleza é dar 2 passos para frente e 1 para trás, 3 para frente, 2 para trás, 1 para frente, 1 para trás. A vida da gente é assim. A vida é uma sinuosidade de sombra e luz, erro e acerto, bem e mal, certo e errado, virtude e erro. A gente é assim dentro e fora. Né? A gente vive uma bipolaridade em toda a existência. Yin Yang, lembra? Os chineses já tinham sacado que toda a existência é bipolar. Então é isso aí. É isso aí. Olhar para a nossa sombra e junguianamente falando, né? E quando ele dizia que o processo da individuação, que era o conceito que o Jung tinha para os finalmente da vida, tem que começar por ressignificar o olhar para a nossa sombra.
o nosso medo, raiva, angústia, trauma, tristeza, ansiedade, erro, né? A nossa natureza mais inconfessável, animalesca, perversa, que todo mundo tem, e também todo o potencial, toda a capacidade que a gente não sabe ou acha que não pode e não se permite liberar. Beleza? Deixa eu só fazer um merchan. Bom, vai ficar gravado aqui. Amanhã vai para o meu canal de vídeos no YouTube. Tem material pra caramba, pra caramba. Agradeço a vocês por esse reconhecimento. E quando vocês me reconhecem, automaticamente eu reconheço essa fila de gente que tem atrás de mim que me ensinou, né? Porque eu acho que eu sou um bom papagaio. Eu não inventei nada disso, né? Eu aprendi tudo isso. Isso é muito legal. Eu tenho 3 e-books que eu distribuo de graça. Então é só entrar em contato comigo no privado que eu mando para vocês. Vai ficar gravado aqui, vai para o meu canal de vídeos no YouTube, que tem super material pra caramba, pra caramba. Tem um canal de podcast no Spotify com muita coisa, tá? Eu tenho 5 cursos, modéstia à parte, maravilhosos na Hotmart, baratinho. Dá uma olhada na bio. Tem um curso que é o top de todos, que é o Despertar da Sensitividade, da Sensibilidade, vendendo pra caramba. Vendendo pra caramba. Tem um de chakras, com apostila. Tem um de xamanismo muito legal, com canções, com jornada xamânica, com apostila. Tem um de meditação. E tem um que eu gosto muito, que foi o primeiro que eu fiz, que chama Método Silenciar, que é meditação, respiração e relaxamento, no auxílio ao tratamento da ansiedade, do estresse, da depressão. Tá tudo lá na Hotmart, tá? Tudo baratinho para pagar em 10, 15 vezes, beleza? Muita gente fazendo aí. Ingrid, beijo para você, querida. E é isso aí, gente. A gente se vê na terça-feira na roda de cura de alinhamento energético e vamos seguindo, né? Vamos seguindo. Um passo para frente, um para trás, 2 para frente, 1 para trás, 3 para frente, 2 para trás, beleza? Bom fim de semana para vocês. Beijo grande, gente. Beijão, Antônia. Tudo de bom para vocês.